para você acertar a eventual questão. Se o réu traz novidades na contestação, o autor será intimado para réplica no prazo de 15 dias. Depois da réplica, chuta para onde os autos voltam? Para o juiz. Não tem muito para onde ir, né? Autor, juiz cita o réu para oferecer contestação. Os autos voltam para o juiz. O juiz lê a contestação. Tem novidade? Tem. Intima o autor para apresentar réplica. Os autos voltam para quem? Para o juiz. E é nesse instante que o juiz faz uma das mais importantes perguntas do processo civil, que é: já posso julgar? Porque nós temos que entender que o processo nessa etapa de tramitação já está muito amadurecido. O autor já falou, o réu já falou, o autor já falou sobre o que o réu falou. Poxa, você quer mais o quê? O autor traz seus fatos e documentos, o réu traz seus fatos e documentos. Se o réu traz novidades, o autor ainda fala sobre isso em réplica. Volta para o juiz, ele quer mais o quê? Se o juiz nessa etapa entender, muita atenção para isso, se nesse momento do processo o juiz entende que já pode julgar, é porque ele interpreta que não há mais fatos a serem provados. Tudo que ele precisava de provas, as provas já foram feitas. Ou trata-se de um processo que não depende de prova. Porque o réu foi revel, por exemplo, e os fatos do autor já foram presumidos. Fato é, senhores, que se nesse instante o juiz faz essa pergunta, já posso julgar? Para ela tem duas respostas. Sim ou não. Se ele entender que já pode julgar, ele vai fazer o quê? Julgar. E nós chamaremos esse julgamento, e vamos ampliar isso aqui, de julgamento conforme o estado do processo. Julgamento conforme o estado do processo quer dizer o quê? Que o juiz pulou a audiência de instrução e foi direto para o julgamento. E se ele entender que não pode julgar ainda, é porque ele precisa produzir mais provas. Nesse caso, nós iremos produzir provas e a gente segue daqui. Tudo bem? Entende essas duas possibilidades? Está no momento que o juiz entende que não precisa de prova. Faz o quê? Julga. Mas esse julgamento é um julgamento definitivo? Sim ou não? Claro. Definitivo, muitas vezes de mérito. Não é uma decisão provisória mais, como nós estudamos em tutela provisória. Porque aqui eu tenho uma cognição já exaurida, uma cognição muito profunda. Não há que se falar, então, em decisão provisória nessa etapa. O juiz está pronto aqui para produzir sentença, para julgar a ação, procedente ou improcedente. Legal. Vamos ampliar isso aqui, então. Ó. Tudo partiu da seguinte pergunta: já posso julgar? O juiz entendeu que? Sim. Então ele vai julgar, julgamento, conforme o estado do processo. Se o CPC tivesse sido feito em Ipameri, seria assim: julgar do jeitão que o processo chegou. Mas, com palavras um pouco mais polidas, técnicas, julgamento conforme o estado do processo. Senhoras e senhores, bem-vindo, querido. No julgamento conforme o estado, nós temos 3 artigos. Artigo 354, artigo 355 e artigo 356. E o que vai cair é esse aqui, ó. Eu vou te explicar os dois também, mas muito mais rapidamente. Mas o que cai é isso aqui. Explico os porquês. O 354 e 355 fala assim: juiz, se você não precisar de mais provas e está pronto para decidir tudo, profira uma sentença. Com mérito ou até mesmo sem mérito. Imagine, senhores, se coloque nessa posição processual de réu. E você, na contestação, apresentou uma defesa processual peremptória. Por exemplo, juiz, já existe litis pendência. Ou juiz, a parte autora é ilegítima. Chega nesse instante, o juiz interpreta que realmente o autor é ilegítimo. Vai fazer o quê? Extinguir o processo sem resolução de mérito. É uma sentença? É. Precisou produzir provas? Não, porque ele vai extinguir sem mérito. Compreendem, então, que nesse momento, pelo 354 e 355, o juiz pode julgar conforme o estado para proferir sentença. Sentença essa que pode extinguir o processo com mérito ou sem
mérito. Até aqui tudo bem, sim ou não? Agora, o que vai cair nisso não? Olha que bacana isso. Lá em Ipameri, Matheus, tem um bar. Vocês podem ir lá e... Eu nunca vou mentir sobre a minha própria cidade. Chama Bar do Birosca. Esse é um... Oi? Tem esse bar lá? Não tem? Do Birosca, na praça, pô. Esquece. Antigo. Você não é de Ipameri. Esquece. Ela está mentindo pra gente. Bar do Birosca. Lá no Bar do Birosca, se você é da cidade, você vai saber dessa história. Você chega lá e fala assim, ó, garçom, eu quero um prato principal, cheguei de Goiânia, morrendo de fome, e eu quero uma cerveja também. Eu quero beber, né? Eu sou desse. Aí o garçom fala assim, ó, claro, doutor, só tenha paciência, porque aqui tem uma regra especial. Nós só podemos trazer ao mesmo tempo a cerveja junto com o prato principal. Eu não, você está de brincadeira. Já não tem cerveja gelada? Você pode trazer, depois você traz o prato? Aí você traz, inclusive, outra cerveja? Ele, não, regras da casa. Sabe? Só pode ser ao mesmo tempo a cerveja com o prato principal. E quando ele me falou isso, eu falei, cara, o processo civil é igualzinho o Bar do Birosca. Explico. O autor formula 2 pedidos. Atenção para isso, acha que eu estou brincando? Não estou brincando. O autor formulou quantos pedidos? 2. Chegava nessa etapa aqui, o juiz perguntava, já posso julgar? Ele entendia que um pedido já estava maduro, pronto para ser julgado, mas o outro ainda não. Pergunto aos senhores, isso é razoável para vocês? É possível que isso aconteça? Que você tenha tranquilidade já para entender uma coisa, mas a outra ainda ficou assim com a pulga atrás da orelha? Pode ser ou não? Na vida, não pode ser? O namorado te contou 2 histórias. Essa aqui até que eu entendi. Até que me convenceu, mas essa aqui eu preciso de mais provas. Pode ou não pode? Claro. E, aliás, isso acontece muito com a gente. O homem tem passado muito por isso, por esse sofrimento. A gente tem andado com a cabeça muito baixa. A gente viramos o sexo frágil, Matheus. Viramos o sexo frágil. A gente está sempre muito amedrontado hoje pelo tamanho que a mulher tomou. E a gente tem vivido muito mal. Ninguém fala, ninguém levanta a nossa bandeira, eu estou aqui para levantar. E sofrer retaliações, inclusive, por conta disso. 2 pedidos, os meninos, a gente está com medo até de concordar. A gente está tão medroso, o Maxwell até baixou a cabeça ali, com medo de concordar. Olha aqui. Elisa, não mostra para sua mãe não, tá? Pelo amor de Deus. 2 pedidos, um está pronto para julgar, mas o Código Antigo falava assim, ó, você só pode produzir sentença, que é a bandeja, quando os 2 pedidos estiverem prontos para serem julgados. Se tiver só um pedido pronto para julgar, não pode julgar ainda, porque só pode julgar mérito por meio de sentença, e sentença só tem uma por processo. Então, ou você analisa tudo, e compreende tudo, e amadurece todos os pedidos para julgá-los todos na sentença, ou você não pode fracionar a decisão de mérito. Você não pode trazer a cerveja e depois o prato. Tem que ser tudo na mesma bandeja, e ela só pode vir uma vez só no processo, que é a sentença. Compreender mais ou menos a metáfora, sim ou não? Agora o novo CPC falou o seguinte, o Batman, se a cerveja já está pronta e gelada, leve a cerveja. Quando o prato estiver pronto, leve o prato. Então, o novo CPC destrava o juiz, dizendo para ele uma coisa que tinha que ser óbvia. À medida que o pedido se tornar maduro ou suficientemente maduro para ser julgado, julgue. Cheguei aqui, já posso julgar? Ele fala, esse sim, eu tenho certeza. O autor formulou 2 pedidos, um de indenização por dano material e outro de indenização por dano moral. O Batman olha para os 2 e fala, o de dano material eu estou convicto. Da existência do dano, do nexo causal, da culpa, da extensão do dano, do valor a ser indenizado. Mas dano moral eu quero provas. Não estou convencido ainda de que não é um mero de sabor. Eu quero produção de provas. Ele faz o quê? Julga esse aqui. Mas quando ele julga esse pedido, ele decidiu o mérito totalmente ou parcialmente? Parcialmente, mas pergunta aos senhores, ainda que seja uma decisão parcial, ela é provisória ou é definitiva? Definitiva. Porque a base dela não é uma cognição, não é um conhecimento superficial do processo, é um conhecimento profundo. Então, por mais que ela seja uma decisão parcial de mérito, ela é uma decisão de caráter definitivo. De mérito ou sem mérito? Com mérito. Então, ela é de mérito, ela é definitiva. Mas eu te pergunto, é uma sentença
ou é uma decisão interlocutória? Dúvida em Goiânia. Faremos um stories. Colocaremos uma caixinha para fazer uma decisão justa. É de mérito e é definitiva. Vamos dar um passo atrás. O que é sentença? O que é uma sentença? Sentença é um ato do juiz? De caráter decisório? Sim. Já temos dois elementos importantes. É do juiz e é decisório. Primeiro grau ou segundo grau? Primeiro grau. Decisão do juiz de direito, primeiro grau, que tem natureza decisória. E que ou extingue o processo, ou extingue a sua fase cognitiva. Pergunta aos senhores. Essa decisãozinha aqui, julgou 2 pedidos ou um só? Um só. Ela extinguiu o processo? Ela põe fim à fase cognitiva do processo ou haverá cognição pela frente ainda? Não vai haver provas sobre o outro pedido? Então, se eu tenho um processo que ainda tem fase probatória pela frente, eu posso afirmar que esse processo, que esse ato decisório do juiz, encerra a fase cognitiva? Não. Haverá fase cognitiva ainda pela frente? Sim ou não? Sim. Então, doutores, podem cravar isso. Se encerra de um pedido, mas processualmente falando, haverá cognição ainda nesse processo? Sim. Então, essa decisão nem extinguiu o processo e nem encerrou a sua fase cognitiva. Consequentemente, não é sentença. Se não é sentença e é decisão, só pode se tratar de uma decisão interlocutória. Nós interpretamos o que é uma decisão interlocutória residualmente. Se não é sentença e é decisão, só pode se tratar de decisão interlocutória. Não há outra. O juiz ou profere sentença ou profere decisão interlocutória. Não há outra possível. Então vamos lá. Essa decisão é total de mérito ou parcial de mérito? Por que não é total? Porque há mérito ainda a ser enfrentado. Tem um pedido que não foi julgado ainda. Compreendem isso, sim ou não? E se julgasse os dois, professor? Poderia? Poderia. Cairia nesses casos aqui. Ó. Julgou os 2 pedidos? Sim. Aí esse ato é o quê? Sentença. Porque encerrou a fase cognitiva. Ou seja, todo o mérito foi resolvido. Agora, se o mérito foi resolvido parcialmente, trata-se sempre de decisão interlocutória. De mérito. De mérito, senhores. Definitiva ou provisória? Definitiva. Cabe recurso? Cabe. Qual? Agravo no instrumento. Por se tratar de decisão sobre mérito da causa. Se os senhores pegarem o artigo 1015, quando ele define cabimento de agravo, ele fala: caberá agravo no instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre, inciso 2, mérito do processo. É essa. Decisão interlocutória sobre mérito do processo é sempre uma decisão parcial de mérito. Porque se ela fosse total de mérito, não seria interlocutória, seria uma sentença. Se ela é total de mérito, só pode ser sentença. Porque aí o juiz teria encerrado a fase cognitiva. Se ela é parcial de mérito, por não ter havido o encerramento da fase cognitiva, essa decisão é uma decisão interlocutória, da qual caberá agravo de instrumento, de natureza de mérito e definitiva. E se não for interposto o agravo? Vamos! E se não for interposto o agravo? A parte não agravou. Essa decisão preclui ou transita em julgado? Pira, decisão interlocutória de mérito. Se não houver agravo no instrumento, ela transita em? O cara pira. Porque eu só penso em sentença transitando em julgado. Mas aqui eu tenho uma decisão, ainda que se trate de uma decisão interlocutória, ela é uma decisão de mérito e definitiva. Se você não agravá-la, ela transita em julgado. Só contra o que for decidido na sentença. Vamos aproveitar a deixa do meu amigo, que é muito boa. Eu tenho uma decisãozinha interlocutória aqui, parcial de mérito, sim ou não? Que julgou o pedido de indenização por dano material. O moral ficou para frente? Vai o juiz produzir prova agora sobre o dano moral? O processo vai terminar aqui. Ó.
Juiz proferiu decisão interlocutória parcial de mérito. Sobre o dano material, terminou aqui? Mas ele vai seguir ainda para julgar o pedido sobre dano moral. Quando ele julgar o dano moral aqui, aí que ato que é esse? Sentença. Por que é uma sentença? É de mérito, mas encerra a fase cognitiva. Depois dela, há ainda cognição a ser feita? Encerrou a fase cognitiva, aí passa a ser uma sentença. Compreensível, sim ou não? Jura? E aí, doutores, olha que bacana, a partir da pergunta dele, que foi muito boa. Quando ele proferir sentença, ele precisa confirmar o que ele decidiu aqui? Já está decidido e ela é definitiva até mesmo para o próprio juiz. Ele nem precisa confirmar e não pode alterar. Então o que ele vai julgar na sentença? Apenas o pedido que não havia sido julgado ainda. Ele não vai falar sobre dano material aqui. Por quê? Porque ele já foi julgado. Quer discutir? Agrave o instrumento para o tribunal. Então, eu posso apelar da sentença? Posso, mas eu não vou poder discutir mais o dano material. Porque já foi decidido. Caberia à parte agravar de instrumento para o tribunal, caso quisesse discutir. Tudo bem? Legal. Sensacional. Olha que pergunta massa. Da decisão interlocutória parcial de mérito, se você não agrava, ela transita em julgado. Se ela transita em julgado, eu tenho lá 30 mil reais para receber de indenização material. Eu posso buscar a execução desse valor, sim ou não? Essa execução seria provisória ou definitiva? Definitiva, porra. Professor, você quer dizer então que no mesmo processo eu posso ter dois cumprimentos definitivos? Sim. Um da decisão parcial de mérito e o outro da sentença, sem nenhum problema. Dois cumprimentos definitivos. Um da decisão inter, outro da sentença. Perfeitamente. Nada impede, inclusive, que eu tenha 5 pedidos. Galera, se você entender a importância desse instrumento, fica mais fácil. Quando o autor foi na petição inicial fazer 5 pedidos, ele disse para o juiz que só aceitaria se fosse os 5 de uma vez só? Não! Ele falou, pelo amor de Deus, eu tenho 5 pretensões, eu tenho 5 angústias. Resolva todas. E à medida que estiver pronto para decidir uma, faça. Entendem isso, senhores? Sim ou não? Formulei 5 pedidos. Juiz, se tiver um maduro, já vai entregando. Amadureceu o pedido 1, julga. Julga como? Decisão inter. Você pode ter 200 decisões interlocutórias no processo. Sentença é só uma. Mas decisão interlocutória, quantas forem necessárias. Peraí, professor, mais um detalhe. Você quer dizer então que o mérito da causa pode ser decidido agora por decisão interlocutória? Exatamente isso. Antigamente você fracionava assim, sentença julga mérito. E decisão interlocutória resolve questões incidentes. Não mais. O que separa hoje uma sentença de uma decisão inter não é o que ela julga. É o que ela faz com o processo. A sentença extingue ele ou põe fim à sua fase cognitiva. E a decisão inter é qualquer outra decisão que o juiz proferir. É resíduo mesmo. Se você pegar o 203, parágrafo 2º, ele vai dizer: decisão interlocutória é toda decisão que não se encaixa no conceito de sentença. Então eu posso ter dos 5 pedidos, 4 decisões parciais de mérito, e uma última que julga o último pedido. É parcial de mérito também? É! Só que agora ela encerra o mérito. Então ela encerra a fase cognitiva. Então, ainda que se trate de um pedido só que foi julgado por fim, ela encerrou a fase cognitiva. Aí não é mais decisão inter, passou a ser sentença. Pegou isso sim ou não? É para glorificar? De pé. Isso faz parte da sua advocacia? O que você acha?